Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando aqui da técnica SVM, em particular do caso quando os pontos a serem classificados não são linearmente separáveis. Vamos lá. Isso é conhecido como a margem suave do SVM. A premissa é que a base de dados que ela pode ser linearmente separável, em geral não é realista. As máquinas de vetor suporte podem tratar os pontos não separáveis introduzindo o conceito de variável de folga εi, como se segue. Como nós podemos perceber aqui, notem que a menos do menos εi, isso é exatamente a equação dos hiperplanos do SVM linearmente separável. Mas, diferentemente do que nós tínhamos nesse caso, aqui nós podemos ter pontos que vão ocorrer dentro da margem, considerando o valor da variável de folga, que indica quanto do ponto viola essa condição de separabilidade. As variáveis de folga indicam três tipos de pontos. O primeiro é que, se a variável de folga é igual a zero, então o ponto está pelo menos a 1 sobre a norma do hiperplano. Se a variável de folga ela está entre 0 e 1, significa que o ponto ele está dentro da margem, mas no lado certo do hiperplano. E se a variável de folga ela é maior do que 1, significa que o ponto está do lado errado. Dessa forma, o nosso objetivo é, de alguma maneira, compensar por essa localização errada dos pontos, como mostrado na figura. Então aqui nós temos pontos ditos normais, linearmente separáveis. Nós temos aqui os vetores de suporte e possuímos os vários casos aqui. Nós possuímos casos como esse aqui, o 4,2 e o 3,2, que são pontos que possuem uma variável de folga entre 0 e 1. Por quê? Porque eles estão ainda, apesar de violando a margem, estão do mesmo lado do hiperplano. Entretanto, nós temos aqui esse ponto 2,3 e esse ponto 5,3, que eles estão do lado errado do hiperplano. Nesse caso, tendo uma variável de folga maior do que 1. Como se torna, então, a função para lidar com esse aspecto? Nesse caso, o que nós fazemos é incorporar na função objetiva a variável de folga. Mas, além disso, nós temos também uma constante de regularização, e o K ele traz aqui uma questão importante a respeito do custo de classificações errôneas. O termo, então, somatório de I igual a 1 até N, de sigma I aqui, nos dá a perda, ou seja, a estimativa do desvio a partir do caso separável. O escalar C é uma constante de regularização, que nós, em geral, temos que calibrar para cada base. Se o seu valor for muito pequeno, o que acontece? Ele vai aqui maximizar a separação. Se o seu valor for muito grande, ele se torna uma constante importante para reduzir a perda, o erro, né? Então, nesse caso aqui, tem que haver um compromisso, em particular, considerando a natureza da tarefa que vem sendo realizada. Bom, a constante K, por sua vez, ela governa a forma da perda, a função de perda. Se K é igual a 1, isso é conhecido como range loss, e a ideia é minimizar a soma das variáveis de folga. Enquanto para K é igual a 2, isso é conhecido como perda quadrática, e o objetivo é minimizar a soma das variáveis de folga ao quadrado. Aqui nós então vemos como funciona para cada uma dessas funções. Para o K igual a 1, o lagrangiano dual do SVM se torna esse aqui, onde a diferença é que os casos separáveis eles têm um αi entre 0 e C, e a perda quadrática, assumindo que K é igual a 2, ela adquire essa função aqui, onde a função delta
é a função de Kronecker, definida como 1 somente se I é igual a J. Então há todo um algebrismo complexo aqui por trás, mas nós enfatizamos o entendimento do paradigma e dos parâmetros que o regem. Bom, vamos ver então o exemplo, que é exatamente aquele que já apresentamos, mas sem o hiperplano. Então nós vemos que há um círculo aqui incrustado no meio dos triângulos, que há um triângulo incrustado no meio dos círculos, e há triângulos e círculos mais próximos do que o desejável aqui nesse caso. Esses 4 pontos eles são nomeados aqui de x15 a x18, e nós vamos ver como o algoritmo se comporta ao tratá-los. Bom, seja k igual a 1, na prática usando o range-loss, c igual a 1, a nossa constante de regularização, nós vamos resolver o problema L dual e vamos obter os seguintes valores aqui para os vários pontos. Notem que para aqueles pontos do vetor suporte, o valor de αi ele é entre 0 e 1. Para os pontos que estão, de alguma forma, variando a noção de margem, esse αi se torna 1. E o hiperplano ótimo ele é exatamente o mesmo. Tá? A variável de folga para todos os pontos que não são vetores suporte e também para aqueles que são vetores suportes que estão na margem. Se a variável de folga é positiva, ela é positiva apenas para os vetores suporte e pode ser calculado como εi é igual a 1 menos o valor da equação do ponto. Aqui nós vemos esses 4 pontos que violam a margem. Nós temos aqui qual que é o valor exatamente da folga em cada um dos pontos e a folga total, que é igual a 5,667, que pode ser dado como uma medida do quanto o modelo tem que suportar no seu processo de classificação. A variável de folga é I maior do que 1 para estes pontos que são classificados erroneamente, ou seja, estão do lado errado do plano. E nós temos aqui 2 casos, o x16 e o x18, enquanto os outros 2 pontos estão corretamente classificados, mas estão violando a margem no mesmo lado onde eles deveriam ser classificados. Aqui, reiterando, para esses últimos pontos, o intervalo de sigma i ele é entre 0 e 1. Tá? Com isso, nós concluímos aqui a apresentação do SVM no caso da margem suave e avançamos para discutir a implementação de SVM no contexto de kernels.